E aí, galera, beleza? Vamos que vamos aí, senhores, para mais uma aulinha acerca de regimento interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Senhores, vamos falar agora inicialmente, nessa aulinha de hoje, acerca de noções introdutórias já da Justiça Federal e vamos falar um pouquinho do regimento interno. Vamos contextualizar o regimento interno, certo, senhores? Primeira coisa que a gente tem que aprender é saber onde está situado a Justiça Federal. O TRF, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Senhores, primeiro a gente tem que saber, tudo no ordenamento jurídico brasileiro nasce da Constituição. Então, o fundamento do TRF1 está na Constituição. Especificamente aonde? Lá no artigo 106 ao 110, você vai ouvir falar da Justiça Federal. Especificamente, você vai ouvir falar Tribunais Regionais Federais, certo? E ali, a partir do 106 até o 110, ele vai falar toda a estrutura, a composição, as linhas gerais mestras dos tribunais regionais federais. E no artigo 96, inciso 1, a linha A, vai falar do regimento interno. Vai dizer assim o artigo 96, que cai na sua provinha, lá de direito constitucional, lá diz o seguinte, que compete aos tribunais elaborar os seus respectivos regimentos internos. Então, a base do regimento interno do TRF1 está aqui. Nessa competência atribuída pela CF para ele criar o seu próprio regimento, ele é um tribunal, e na sua estrutura criada, que está disposta lá no artigo 106 ao 110, certo, senhores? Então, o regimento interno, ele deve estar em linha com esse fundamento constitucional, certo, senhores? Mas beleza. Meus queridos, vamos olhar para cá. Isso aqui é um esboço bem objetivo acerca da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Certo, senhor? Onde é que está o TRF? A Justiça Federal. Vamos já aprender aqui, olha lá. Primeiro, nós temos no topo da pirâmide, você estuda em Direito Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, certo? É o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. E aí você tem um pouco mais embaixo, duas linhas. Por lado de cá, você tem quem? A Justiça Comum, JC. Por lado de lá, a Justiça Especializada, que você tem a Justiça Trabalhista, representado como órgão superior pelo TST, Justiça Eleitoral pelo TSE e a Justiça Militar pelo Superior Tribunal Militar, certo? E para o lado de cá, que é o que nos interessa, você tem o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão superior da Justiça Comum, certo, senhores? Edirlei, onde é que está o TRF? Calma, vamos já chegar lá. Então você tem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, órgão superior da Justiça Comum. Meus queridos, a Justiça Comum, ela se divide em Justiça Comum Estadual e Justiça Comum Federal. Opa, estamos já próximo do TRF, calma aí. A Justiça Comum Estadual, ela tem competência residual, etc e tal, julga todos os crimes, tudo aquilo que não é competência da Justiça Federal, até aí você sabe. Como órgão, como tribunal de segundo grau da Justiça Comum Estadual, você tem os tribunais de justiça. Do outro lado, Justiça Comum Federal, você tem o TRF. Onde é que está o TRF? Tribunal Regional Federal. Ele é órgão de segundo grau da Justiça Comum Federal. Repita para você não esquecer. O TRF é órgão de segundo grau da Justiça Comum Federal. Beleza, pessoal? Ele está aqui. Do outro lado, na mesma linha, você tem Tribunal de Justiça, órgão de segundo grau da Justiça Comum Estadual. E abaixo do TRF, você tem os juízes federais, que representam o quê? O primeiro grau da jurisdição, certo? Federal. E o juiz de direitos, juiz de direito representa o quê? Primeiro grau da jurisdição estadual, da justiça estadual. Beleza, pessoal? Entenderam onde é que está o TRF? Então, o nosso estudo do regimento interno vai estar circunscrito exatamente a isso aqui. Olha lá, a gente vai estudar isso aqui, ó. Ok? Então, vamos estudar isso aqui. O TRF e exatamente vamos falar dos juízes federais, que a ele está subordinado. Juízes federais, primeiro grau, e os desembargadores, que são integrantes do TRF, órgão de segundo grau. Beleza? Vamos para cá agora aqui com as anotações. Definido isso, você tem a JF o seguinte, vamos falar aqui, o que é JF? Justiça Federal.
O que é a Justiça Federal? É isso aqui, que eu arredondei para vocês aqui agorinha. Vamos organizar aqui, já entrando no regimento. A JF, eu disse que representa a Justiça Comum Federal. Muito cuidado com isso, certo? TRF, órgão de segundo grau da Justiça Comum Federal. Não esqueça disso jamais. A Justiça Comum Federal, ela é organizada por meio dos seus tribunais. E é organizada por meio de regiões. Muito cuidado com relação a isso. É diferente da Justiça Estadual. A Justiça Estadual tem um órgão de segundo grau, que é TJ, em cada um dos estados e no DF. Então, no Brasil, nós temos 27 tribunais de justiça. E a Justiça Federal não é um por unidade federada. Logo, não existem 27 tribunais regionais federais. Cuidado com isso, porque o cara da banca pode te enganar, seja na questãozinha envolvendo direito constitucional ou na questãozinha envolvendo propriamente regimento interno. Então, é por região. Atualmente, nós temos 5 regiões. Beleza, pessoal? 5 regiões. Entre as regiões, nós temos a primeira região, que é o quê? TRF1. Beleza, pessoal? Então, é por região. Outra coisa, senhores. Edirley, a estrutura orgânica das regiões é como? É por meio dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, e também seções e subseções. O que é o TRF? Representa a justiça, o segundo grau de jurisdição da Justiça Federal. E o que são as seções e subseções? Representa o primeiro grau de jurisdição da Justiça Estadual. Edirley, então, quer dizer que os juízes federais de primeiro grau trabalham dentro das seções e subseções? Perfeito, você acertou. É exatamente isso. E os desembargadores federais trabalham onde? No TRF. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Não esqueça disso jamais. TRF, segundo grau. Seções, subseções, primeiro grau. Edirley, agora me veio um negócio. Qual a diferença entre seção e subseção? Vou te explicar agora. Seções e subseções judiciárias, anote para você não esquecer. Seção judiciária e subseção judiciária, elas têm a mesma função. Qual é essa função? Dizer o direito como órgão de primeiro grau da jurisdição federal. Então, organize lá. O que há em comum entre uma seção judiciária e uma subseção judiciária? Órgão de primeiro grau de jurisdição da Justiça Comum Federal. Nelas trabalham quem? Juízes federais. Perfeito. Mas a diferença, Edirley? Calma, anote agora. Seção judiciária. Previsão expressa na Constituição. Haverá as seções judiciárias, elas existirão nas capitais dos estados. Então, em cada capital há uma seção judiciária. E no interior, subseções judiciárias. Pronto, você aprendeu a diferença. Falou em seção judiciária, estamos falando de unidade da Justiça Federal de primeiro grau nas capitais. Falou de subseção judiciária, estamos falando de unidade da Justiça Federal no interior. Certo, senhores? Edirley, me explica um pouco mais. Dentro das seções, das subseções, a gente tem o quê? As varas. Certo? Vara. Então, para a gente organizar as ideias, você tem o Tribunal Regional Federal, abaixo dele seções e subseções, abaixo das subseções e seções, varas. Varas federais. E aí, existe vara genérica, que recebe toda e qualquer demanda de competência da JF, vara especializada. Mas não vamos entrar que isso não vai cair na sua prova. Beleza, pessoal? Seção judiciária e subseção, órgão de primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal. Tranquilo, tranquilo até aqui, né, galera? Beleza, então. Simbora. Vamos falar do nosso TRF1? Vamos falar dele. TRF1, ele tem atuação em 14 unidades federadas. Atenção, vou até me aproximar e falar para você. Ó. O TRF1 tem atuação em 14 unidades federadas, beleza? Isso quer dizer o quê? Que ele tem atuação não somente em um estado, como os tribunais de justiça têm, mas eles atuam em uma região. E o TRF1 atua em 14 regiões.
14 unidades federadas que está dentro da primeira região. Beleza? Vamos lá então aprender exatamente sobre o TRF1. Primeira coisa, a sede dele é em Brasília, na capital federal. Então a sede do Tribunal Regional Federal da primeira região é Brasília, capital federal. Quais são então essas unidades federadas, Edirley? Coloquei para você aqui, ó. Acre, olha lá, Acre, Amapá, Amazonas, perdão, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então observe que aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então nós temos aqui 14, unidades federadas onde o TRF1 atua. Na verdade faltou só uma, me perdoem, tá pessoal? Faltou aqui Maranhão, que aí dá 14. Quer ver só? Vamos só conferir comigo. Maranhão, Tocantins, Roraima, Rondônia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfeito aí, acertamos. Então faltou Maranhão. Então a atuação do Tribunal Regional Federal da primeira região é em 14 unidades federadas, incluindo o Distrito Federal. Certo, senhores? E no Distrito Federal, mais especificamente em Brasília, que é a capital federal, nós temos a sede do TRF1. Beleza? Mas não esqueça, além do TRF1, o tribunal ter sua sede lá, ele também tem uma seção judiciária, certo? Porque tem órgãos de primeiro grau lá. Não esqueça disso jamais. Meus queridos, vamos falar especificamente do TRF1, órgão de segundo grau. Esqueça seção e subseção. Quantos integrantes ele tem? Muita atenção a isso aqui. Olha, isso vai ser cobrado na tua prova. Plena convicção. Numa questão que vai misturar regimento com Constituição. Por quê? Quando você estuda a Constituição, lá diz exatamente o quê? Que os tribunais regionais federais terão no mínimo 7 juízes. Que na prática são chamados de desembargadores. O regimento fala que eles são desembargadores. E o nosso TRF1? Nosso TRF1, ele tem 27 juízes, vamos chamá-los de desembargadores, tá pessoal? Membros do TRF são desembargadores. Juiz de primeiro grau, juízes federais. Juiz de segundo grau do TRF, desembargadores. Primeiro grau, juízes federais. Beleza? São 27 desembargadores que ele tem. Edirley, eu sei que no TRF1, quando eu estudo direito constitucional, lá se aplica o famoso quinto constitucional. Perfeito. Desses 27, 1/5 das vagas são ocupadas por membros do MP e da advocacia, ou seja, advogados e procuradores federais. Certo, senhores? Procuradores da República. Então, olha lá. Dessas 27, 21 vagas são juízes de carreira, certo? Aqui são juízes concursados. Como assim concursados, esses 21? Esses 21 são juízes que entraram mediante concurso lá no primeiro grau de jurisdição. E aí eles foram ascendendo, avançando na carreira, até chegar no TRF. Certo, senhores? Esses juízes federais são escolhidos por meio de antiguidade e merecimento. Esse é o critério. A Constituição estabelece, o regimento diz que eles têm que ter pelo menos 5 anos, mais de 5 anos de exercício de jurisdição. Certo? E além disso, é necessário também que ele possua mais de 30 anos de idade para poder ser integrante do TRF. Edirley, os 3 advogados e um membro do MP. A norma diz que precisam ter mais de 10 anos de atividade. Quantos são? 3 que 3 somados dá 1/5 dos 27. Beleza, então. Em suma, 21 juízes de carreira e aqui 3 advogados e 3 membros do MP escolhidos aí entre aqueles membros que possuem mais de 10 anos de atividade ou carreira. Pessoal, nessa aulinha a gente teve noções introdutórias, já entramos no regimento, na parte estrutural, para compreender onde ele está situado dentro da estrutura orgânica do Poder Judiciário brasileiro. Falamos também como funciona a atuação da Justiça Federal,
que ela atua lá como órgão de segundo grau por meio dos TRFs, atuam por região. Falamos ainda que, como órgão de primeiro grau, você tem os juízes federais atuando dentro das seções ou subseções. Seções judiciárias estão está em uma por capital, subseções no interior, certo, senhores? Mas cuidado, nem todos os municípios têm subseção. Geralmente são aqueles municípios maiores que contemplam aquela região circunvizinha. Perfeito, pessoal. Meu querido, essa foi a aulinha onde nós trouxemos noções preliminares para a gente adentrar agora de coração na estrutura orgânica do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Valeu, obrigado, até a próxima.